Bora pessoal, bem-vindos ao Sofa Gamer Podcast, eu sou o David. Olá pessoal, eu me chamo Michael e hoje a gente vai falar de um assunto mais sobre saúde mental. A gente não pode deixar de comentar sobre esses assuntos aqui no podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto quando fã e hater. E a gente vai destrinchar um pouco esses. Não é arquétipo que chama, mas Esses comportamentos esse do tipo de pessoal. comportamento. Então, a gente vai destrinchar um pouco disso, e a gente vai comentar sobre o que pode ser feito ou o que está acontecendo. Então, assim, David, hoje em dia, isso é com série, anime, jogo, qualquer coisa. Existe uma galera que é fã, ela acompanha aquela série, aquele anime, e existe o fandom, que são comunidades, geralmente no Reddit, principalmente, que é um grupo que abraça a série com mais fanatismo. E é um grupo que não aceita muito alteração daquela obra que ele está acompanhando. Então, às vezes tem uma mudança brusca, a morte de algum personagem, ou o jogo mudou a mecânica, então o fandom já é uma coisa que não aceita. E existe também o hater, que é aquele que geralmente acontece muito no Reddit, que isso é uma comunidade onde é que tem uma liberdade maior, a pessoa tem uma proteção que ela Anônimo ali, né? o anônimo, né? Então ela tem essa proteção do anonimato, e cria o ódio daquilo lá, às vezes apenas por ódio puro, então ela não é uma pessoa, às vezes, nem que acompanha aquilo lá. Então a gente vai destrinchar isso nesse episódio de hoje, sobre esse tipo de comportamento. Então, assim, como eu expliquei, David, o fã, ele tá lá acompanhando a série. Vamos botar no caso como aconteceu o Game of Thrones, que teve a série já que como não teve o George Martin lá, tá com preguiça de terminar os livros lá, né? Tá fazendo outras coisas em vez de terminar o livro, né? Tá, e diversas coisas. Até o Stephen Hawking já fez uns 10 livros e ele não terminou metade do que ele tá escrevendo. Então, assim, o fã, ele tá acompanhando aquilo lá, só que ele não tem aquele apego tão emocional. Ele gosta daquela série lá, porque ele acompanha, mas se tiver uma mudança brusca para ele, não vai fazer tanta diferença. Então, o que acontece bastante hoje é um tipo de comunidade que surge, que é o fandom, e dentro dessas comunidades, eles mesmos criam o hater daquela série. É um fanatismo tão grande assim que eles não conseguem aceitar que tal personagem seguiu um caminho diferente. Como eu comentei ali do jogo, criou uma mecânica diferente, então o fandom não aceita. E o próprio grupo do fandom, ele acaba criando o hater, né? Às vezes o hater surge fora disso, Sim. o mais casual é isso. Mas muitas vezes acontece do próprio fandom mesmo, acaba criando o hater da. Sim. Tem casos e casos, né? Tem o que acontece que algumas vezes a pessoa ela se identifica com o personagem, ela se vê naquele personagem, né? E depois o personagem acaba fazendo alguma coisa que ela não faria. E aí ela tem essa aversão, né? Diz, não, eu me identifiquei tanto com ele e agora ele tá fazendo uma coisa que eu não faria, ou tá escolhendo um interesse amoroso diferente do que eu queria que escolhesse, já acabou pro fã, né? Ele já se decepciona com aquilo, né? Então acho que ali tem casos e casos, tem casos em que realmente o autor ou a série passa de um escritor para outro, muda a direção, alguma coisa assim, eles realmente fazem uma cagada lá, né?
pra não dizer outra palavra, mas pode acontecer daquilo ali já estar previsto, o personagem terminar com um interesse amoroso X em vez do Y, ou ele tomar tal decisão lá no futuro, isso já estava planejado pelo próprio autor. Eu acho que isso aí tem que ser entendido, porque a obra é do autor, o autor que escreveu, né? E tirando esses casos que passa de uma mão para outra e a pessoa que assumiu realmente faz uma guinada que não tem nada a ver com a história, que não faz sentido, não tem coerência, tirando isso, acho que tem que aceitar que é a visão do autor ali, né? Mas esses caras, essas pessoas, eles não aceitam, né? Então, achou alguma coisa lá que não gostou, já começa a mimimi no Reddit, né? Então, eu sou contra a pessoa criar fanatismo de qualquer tipo, sabe? Então, eu acho legal a pessoa ser fã, mas não ser fanático. Exatamente. Então, tem muitos casos que acontece que a pessoa tem fanatismo. Acontece muito aqui no Brasil a questão do futebol, por exemplo. A pessoa não é fã do time, ela é fanática pelo time. Então ela chora se o time perde. Então ela tem esse tipo de fanatismo. Eu sou contra isso porque isso afeta a saúde mental da pessoa. Então ela se prejudica por conta de alguma coisa que ela gosta. Então, se é uma coisa que ela gosta, não deveria prejudicar ela, sabe? Então, isso surge em âmbito religioso, isso surge em âmbito nerd, isso surge na música, tudo. Então, o fanatismo acaba surgindo em vários âmbitos da sociedade. Então, mas o que a gente quer debater aqui é principalmente a questão do que a gente já aborda, que é os games, os animes, as séries e filmes, como aconteceu recentemente, a produtora que assumiu Star Wars, eu vou dizer, eu sou crítico, eu não acompanho. Eu sei, eu assisti os filmes, mas eu não acompanho com fanatismo igual tem muita gente que acompanha. Eu acho que ali é aquele negócio, né? Não gostou, não assiste, né? O que tá acontecendo é que a pessoa não tá gostando e tá detonando, tá virando hater, né? Então o fanatismo ali não deixa. Cara, se tu gostou do 4, 5, 6 lá, da trilogia clássica de Star Wars, não gostou do 1, 2 e 3, cara, não assiste, pronto, desconsidera. Acontece, né? Ali teve vários casos, porque é, tem toda uma história de livros, tem todo um cânone de Star Wars, e aí acaba, às vezes, vai nos filmes, vai fazer alguma coisa que vai contra aquilo, ideias que não condizem com o universo já estabelecido, né? Eu acho que ali vale a crítica também, não esse hate que o pessoal faz, né? Que parece que acabou o mundo, né? Mas acho que vale a crítica, porque realmente tinha um universo estabelecido, agora um filme está falando alguma coisa contra aquele universo, alguma coisa nesse sentido, acho que vale a crítica. Mas também fizeram lá alguma coisa que não faz sentido, ignora o filme, ignora aquilo e pronto, né? Não é. Eu também sou dessa opinião. Como eu já comentei ali, que eu não gosto do fanatismo. Então, realmente a produtora pode ter feito uma coisa muito diferente do que era o planejado, ou que o fandom já. Que não é nem que o fandom, mas digamos que o autor da obra, que era o George Lucas lá, ele tinha uma ideia de que a força era tal coisa. Essa era a ideia central, ou alguma coisa desse sentido. Aí troca para um diretor de um filme que não consultou ele, que não conhece o universo, enfim, e muda uma explicação da força, que é uma coisa básica do universo. Então vale essa crítica, acho que é complicado tu mudar uma coisa que é base do universo ali porque o diretor mudou, porque é um outro, né? Então nesse caso vale a crítica, mas não é nada que acabe o mundo, né? Então ignora aquele filme, descarta,
Ó, isso aqui não vale de nada, não... tem muita coisa assim, que nem, eu vou dar um exemplo próprio. Eu não gosto da franquia do Avatar, por exemplo. Não sou hater, mas eu simplesmente não era do meu gosto. Eu fui assistir o filme, o mais recente, eu acho que é o 3. É. Eu fui assistir o mais recente, então, mas é um filme normal, sabe? Então, eu não sei por que tem tanta gente que quer gerar ódio em cima da obra. Tipo, eu não gostei. Beleza, eu não assisto. Eu não assisti realmente o 1 e o 2. Eu assisti o 3. Aham. Então, assim, mas eu não gerei ódio em cima da obra. O diretor é famoso já desde o Titanic, né? Então, assim, não quer dizer que que eu vou lá bater na porta da casa dele, ó, teu filme é ruim, eu não gostei e tal, vou começar a jogar pedra na casa dele, como acontece bastante. O pessoal não gostou do desfecho de uma série, não, vamos criar ódio lá, vamos mandar mensagem pessoal, vamos detonar o Twitter dele lá. Eu acho que ali, como como eu falei, essa é a obra dele, né? Ele que teve o controle, ele que escolheu fazer dessa forma. Acho que se não gostou, não gostou, não tem, não gosta, beleza, ok, segue em frente, né? Não assiste o filme, e pronto. Eu acho que muito hate vai não nesses casos ali que o James Cameron tá em controle de todos os filmes ali, ele fez, então tudo que tá ali é da cabeça dele, né? Diferente do que, por exemplo, não que teve hate, mas o Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? O Hobbit teve um pouco de hate, porque já existia um universo, é, já tinha os livros lá, e tu vai fazer o filme do Hobbit e tu muda coisas, como botar os elfos lá que não apareciam, porque tem que aparecer, porque tem que dar. Então ali é que o fã se sente meio traído, porque eu gostava da obra e agora vocês adaptaram e fizeram alguma coisa muito diferente, que é cânone, que é central da obra, alguma coisa nesse sentido. Acho que ele vale um pouco de crítica, É, mas eu, também não eu esse hate todo que o concordo, pessoal concordo. fala, né? Eu acho certo a pessoa chegar lá na comunidade, falar, não, porque a pessoa, tem muita gente que precisa expressar. Não é errado, tá, gente? Mas tem que cuidar da forma como você expressa. Então, se você vai lá na comunidade dizer, eu não gostei da forma como o Hobbit foi feito, como eu me extraído, como o Dave falou ali, porque eu acompanho a obra pelos livros, e eu acho que isso aqui deveria acontecer dessa forma, e não sei o quê. Vale a discussão lá, vale a crítica, vale você se expressar, mas não você começar a acumular um ódio por uma obra, seja você acompanha fielmente ou não acompanha, como é o meu caso com O Senhor dos Anéis, que eu sou fã da série, tenho bastante coisa aqui que dá para até considerar fanatismo, mas não é uma coisa assim que, se forem fazer um filme agora do Silmarillion, que vão cagar o livro do Silmarillion lá no filme, não é uma coisa que eu vou chegar lá e bater no, lá, vou dar soco no Peter Jackson lá. Não, tu acabou com o livro que eu mais gostava e tal. Não, não, gente, você tem que se expressar, né? Tu Mostrar. continua com o livro lá, né? Tu continua tendo o livro que tu podes ler e ter aquela experiência que tu gostou, continua lá. Uma versão, criar uma versão diferente daquele livro lá, né, a gente até comentou no primeiro episódio aqui do podcast sobre as, como é que chama? Quando faz o jogo e faz a série lá, Adaptações. as adaptações, e como o Last of Us sofreu hate na questão da atriz que foi escolhida para ele, então teve muito hate em cima. Eu também não criei hate, mas eu não gostei da escolha da atriz. Mas eu assisti a série, sabe? Eu acompanhei ela
como uma coisa separada do jogo, que é o que o Dave está querendo dizer. Você não gostou do filme, mas leva para o coração o que você já tem do livro. Né? O livro para você é o real, é como aconteceu. Então é para ali que você tem que centrar. Então não é questão de você ver o filme não tá certo, você vai criar ódio porque eles têm que alterar. Eu não vou alterar o filme, cara. Não, é a mesma coisa da Branca de Neve. Eu critiquei pelo meme da menina lá, com a Mas boca torta ali, lá, tal. ali tem o caso do fã, né? O que leva o fã, né, nessa parte, né? É que tem muita gente que não conhece o livro e vai ter o conhecimento do Hobbit pelo filme. E daí vai sair espalhando por aí que, não, porque o elfo que salvou não sei quem lá, ou porque o anão se apaixonou pela elfa. E, cara, não, mas não foi assim que aconteceu, e não sei o que, não sei o que lá. Não, eu vi o filme e foi assim. Então vai ter alguém que vai dizer para ele que ele estava errado, né? Então esse começa a gerar esse hate por essas mudanças, porque alguém vai conhecer de uma forma diferente do que ele. E até ele vai dizer assim, não, eu sei que a elfa se apaixonou pelo anão. Por quê? Porque estava no filme. Não, mas no livro não era assim. Não, mas eu vi só o filme. É, Então é ali que começa essas brigas, né? se for simplificar, a gente bota como uma interpretação de texto, porque você bota lá uma frase, o Dave lê de uma forma, eu leio de outra, ou ele entende de uma forma, eu entendo de outra. Vale a discussão, vale se expressar. Não, o Dave tem a opinião sobre aquela frase, ele entendeu, interpretou daquela forma, eu interpretei da outra. Vale a pena a discussão, vale a pena se expressar, vale a pena a crítica, como o Dave falou. Só que eu acho que hoje em dia a pessoa não consegue fazer isso. Ela não, a discussão para ela é uma coisa que precisa ser acalorada em cima do ódio. Então, assim, como o nosso querido Alan Zocar sempre fala, ódio é uma palavra ruim. Então, é uma coisa assim que não serve para as pessoas colocarem no coração. Você não precisa virar o hater. O hater é uma pessoa assim que não precisa estar nas comunidades, porque ele tem uma visão que ele acredita fielmente que aquela visão é a correta, ele não vai aceitar aquilo de outra forma. Como o David deu um exemplo agora, a pessoa viu o livro e a outra pessoa só viu o filme. Então, cada um acredita naquele universo como o ideal, o certo. Não é porque num tá dessa forma e outra daquela outra forma que um é errado, o outro é certo. É que para ele ali, o original é o livro, ou é a obra original que o autor, o Tolkien, ou quem quer que seja, que escreveu, né? O George R. R. Martin que escreveu, enfim, aquele é o real. Então, se alguém conheceu aquilo de forma diferente, aquela pessoa está errada, né? Mas ali, uma dica, né, para quem tá nessa situação, né? Convida a pessoa que só viu o filme, diz assim, legal, mas já leu o livro? Lê o livro lá, que é um pouquinho diferente, vê qual que tu gosta mais. Então abraça essa pessoa, traz para conhecer o livro, talvez ela vai ter essa mesma opinião que tu, né? Dizer assim, não, realmente, no livro é mais legal. Ou não, né? Pode ser que ela também diga, o livro até que é legal, mas eu gostei do filme, né? Eu ainda vou ficar com a ideia do filme, não curti muito o livro. Eu acho Porque daí a pertinente. gente acaba criando uma barreira ali, né? Porque, eu sou fã da Sociedade do Anel, tá? Mas do filme ou do livro? Porque são coisas diferentes. Daí acaba criando essa rixa entre os fãs, né? Um fã de uma mídia, um fã da outra, sendo que cada uma conta uma história um pouco diferente. É, e aí é ali onde o pessoal tá quebrando, né? Essa unidade. Eu acho que ali poderia muito bem, quem já assistiu os dois e prefere o filme ou prefere o livro, já tá decidido, né? Mas se a pessoa só viu o filme e tu acha que no livro é diferente, é melhor, convida ela para ver o livro, né? Lê o livro aqui, ó, entrega o livro para a pessoa e diz, lê o livro aqui, vê o que tu acha. A história é um pouco diferente, vê se tu não acha mais legal, alguma coisa assim. Traz essa pessoa, né, não com ódio, né, mas com conversa.
Como eu já tinha falado ali antes, expressar é um direito seu, você precisa expressar. Só que às vezes a pessoa acaba tendo uma maneira bem errada de expressar, ou até mesmo porque interpretou errado e tal. Uma questão que eu não posso deixar de comentar é a questão do ódio em cima do ator ou em cima seja do diretor, produtor, como aconteceu com o Jar Jar Binks de Star Wars, que a gente já comentou. O personagem em si, ele é odiado porque, né, só no filme fez cagada. E só que o que aconteceu, o cara acabou bloqueando, não sei, desfazendo Twitter, Instagram, porque as pessoas não gostam do personagem e foram dar ódio em cima do ator. Não tinha nada a ver, não foi ele que escreveu, né? Pois é. Então, assim, foi uma coisa que o autor montou. É igual você montar um personagem cômico para uma série e ele faz uma coisa muito ruim naquela série, você vai odiar o ator por conta disso. O Rei Joffrey do Game of Thrones vai odiar, o cara foi terrível na série. O cara. Só que assim, foi épico a atuação do. O ator foi muito bom, né? É. Fez o trabalho que tinha que ter feito, né? Ele realmente criou o ódio pro personagem que era a intenção da série e do roteiro. Só que não o ator. O ator não precisa ser odiado por aquilo. Ele vai frequentar até um evento aqui no Brasil, agora, acho que agora em fevereiro, março, não lembro. Só que não precisa, como eu já comentei, a produtora do Star Wars também sofreu ódio. Não foi o caso que foi por isso que ela deixou a produção do Star Wars, mas ela foi bem odiada. Então, assim, por mais que a série não ficou a continuação dos filmes não ficou do jeito como o roteiro que era programado para ser feito seria, né? Como é que eu vou dizer? Não seguiu uma lore que deveria, né? Eu acho que ali vale, né? Essa crítica toda, mas, enfim, não considera o filme e tal, porque realmente tu tem um universo estabelecido e a pessoa tá mudando regras básicas daquele universo ou alguma coisa assim, né? Mas se a pessoa, tipo, não assistiu Star Wars, os anteriores, que ela começou a assistir dali em diante, ela não nota esse tipo de coisa. Ela pode virar fã do universo Star Wars a partir daqueles filmes ali. Ela pode notar a diferença porque ela vai... eu gostei de Star Wars, eu vou acompanhar, vou maratonar o resto dos filmes. Ela pode aí ver o erro. Eu acho que é meio uma continuação, né? Diferente de, por exemplo, Spider-Man, né? Que teve vários filmes ali, com atores diferentes, cada vez um Spider-Man ou um Batman diferente, né? Ali, não gostei do Batman lá do George Clooney, não gostei do Val Kilmer, né? Tu acaba tendo outros filmes e as HQs, a própria HQ tem horas que é de um jeito, horas que é de outro, né? Então, simplesmente ignora aquele lá e pronto. Agora, se no mesmo universo ali do Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan, por exemplo, começou no 1, no 2 mudou, porque agora o Batman usa armas e faz alguma outra coisa diferente lá, atira com uma pistola, enfim. Sai da premissa do primeiro, né? O primeiro estabeleceu um universo e agora ele quer mudar no segundo. Aí é uma continuação. Acho que é isso que o Star Wars tem esse. Porque querendo ou não, é uma continuação, né? Eles estão dizendo que aquilo é a continuação do primeiro, do 4, 5, 6, do 1, 2 e 3, né? O próprio 1, 2 e 3 tem muito hate, porque muda algumas coisas do 4, 5, 6, que já saiu um pouco da mão do Jorge Lucas lá, né? Ele ainda tava lá, mas. Porque ele foi fazer um prólogo depois, né? Depois com mais tecnologia e tal. Então, o próprio Star Wars
era de um jeito e ele, tipo, o Jabba lá não era aquele monstro, era uma pessoa, depois ele refez em pós-produção para colocar ele como aquele monstro lá e tal, né? A própria trilogia clássica teve alterações depois, e só que daí é uma coisa ali na lore, vamos dizer, que nem muito criticada é as midi-chlorians lá, né? Porque toda a força tava lá com uma mística, né? Uma religião, uma coisa mística e tal. E daí lá no outro episódio, no 1, eles medem a quantidade de células midi-chlorians lá na pessoa para saber se ela tem força ou não. Virou uma coisa científica, então isso quebra muito quem tava naquela. Eu gostei da força, porque a força é uma energia mística e alguma coisa assim, que tu medita e treina e não sei o quê. E depois vira, quem tem mais midi-chlorians é melhor na força. Não faz sentido, né? Então, quando quebra isso, é onde traz o hate para aquela pessoa que era fã. Eu acho que ali simplesmente ignora, né? É isso. Eu vou dar um exemplo recente nessa questão, principalmente nesse ponto que você está batendo, de o que vale realmente é você criar a crítica àquilo que você não vou dizer não aceitou, mas que é muito diferente do que deveria. É diferente do que você não gostou, porque às vezes faz sentido e você não gosta, né? Diferente de uma coisa que não faz sentido na obra, né? Então, ali eu acho que é onde está a chave, né? Se faz sentido e você não gostou, aceita ou ignora ou alguma coisa, mas não tem por que gerar um hate nem nada. Agora, realmente, quando sai da mão de um autor, de um diretor, alguma coisa lá, cai na mão de outro, que ele muda o que estava sendo proposto lá, e não tem coerência, daí não precisa do hate também, como o pessoal faz aí, de acabou o mundo e esse hate, mas realmente ignora aquilo ali, esquece, porque eles não vão refazer como se for, já tá feito, ninguém vai refazer. Então, critica, né? Fala, ó, nada a ver, mas não porque mudaram a obra, muda porque não fez sentido. Ah, faz sentido os elfos aparecerem no Hobbit? Existiam elfos, faz sentido. Você não gostou, não gostou. Mas tá lá. Agora, surgiu um robô gigante tecnológico. Não faz sentido nenhum. Ah, não, os elfos também não estavam no Hobbit do Tolkien, lá no livro. Mas faz sentido terem elfos lá, porque eles existiam, todo mundo sabe que eles estavam lá. Agora, um robô gigante não faz sentido. Aí entra nessa casa de realmente critica e mostra para todo mundo que aquele mundo que inventaram lá com um robô no meio da Terra-média não faz sentido. Mas, agora tem elfos. Faz sentido ter elfos lá? Faz, os elfos estavam lá, né? Então não tem tanto problema. Aceita essa mudança, não gostou, ignora, mas é uma coisa que faz sentido, diferente do que muda uma coisa que perde a essência do mundo, não faz sentido, deixa de ter coerência, né? No caso do Senhor dos Anéis é mais a questão do Legolas, não os elfos em si. A Tem a crítica questão, deles acho que a crítica é o Legolas e aquele meio romance lá do Anão do anão com a elfa é, lá, né? esse é o grande. Na questão dos animes, a gente também teve. Recentemente teve a questão do One Punch Man, que deu uma errada feia lá na animação. E às vezes Mas ali não é. Eu acho que não entra nesse caso que a gente está falando aqui, porque eles não mudaram nada ali, né? Só não animaram o negócio. só não animaram, porque o mangá realmente tá assim, né? Mas Mas a geraram. história, a história é igual, né? Não tira o Não. mérito do anime também. Não é uma questão que foram lá, mas Ali acho que criaram. foi orçamento, não foi nada. É, Acho que a gente pode focar aqui nessas mudanças de história mesmo, né? eu acho que de foco de história tem muito, que nem Percy Jackson, tá? Até vou fazer uma série agora, ou, não sei, pela Amazon ou pela Netflix, não Já lembro. tem, né? Já Já tem? 2 temporadas já. Ah, eu não acompanhei, eu vi que eu não li os livros, eu vi partes dos filmes,
Mas eu vi que teve bastante gente que não gostou da adaptação do livro para filme e não gostou, e gostou muito menos da adaptação do livro para série. Por conta de, às vezes, arquétipo do personagem, né, do protagonista, da forma como o autor transmite ele pelo livro e da forma como ele está sendo colocado na atuação do. Então, Quando tu muda a personalidade do personagem, tu vai sofrer hate, não adianta, não. e às vezes não é nem o ator, que muita gente acaba caindo em cima do ator. Ele não deveria agir assim, mas é o roteiro, ele está sendo pago para. O roteiro e a direção, né? O roteiro pede para ele fazer tal coisa, o diretor diz que ele tem que chorar quando não deveria chorar, enfim. Então, assim. Muitas vezes acontece isso, né? Nem todo mundo é o Henry Cavill que vai lá e bate o pé para fazer o The Witcher ser o The Witcher, né? O Geralt agir como o Geralt, porque disseram que teve muito do The Witcher foi porque o Henry Cavill bateu o pé e disse, não é assim, não pode fazer tal coisa, porque vai estragar, os fãs vão detestar, tanto que depois que ele saiu ali, o pessoal realmente se afundou, né? Eles se arrependeram amargamente de... Até tem gente acompanhando a série com o autor novo, que é o do Hemsworth lá, um dos irmãos lá. Nem sei, mas perdeu aquele fã que botava na linha, tiveram liberdade para mexer na história e coisa, e acabou que o pessoal não gostou, geralmente por causa disso. Vou falar a verdade, assim, sendo bem sincero, o Henry Cavill foi foda na série, cara. O cara botou, não vou dizer que incorporou o personagem do The Witcher, mas ele fez um negócio bonito na série. Eu acho que ali como ele conhecia os jogos, conhecia os livros até, se não me engano, ele foi muito mais de conhecer tudo, né, os livros e tal. Eu acho que ele puxou muito, como ele tinha... Criou uma fidelidade como ele tinha prestígio lá, ele podia bater o pé, né, não era um Zé Ninguém, né. Ele podia dizer assim, não vou fazer tal coisa, não vou filmar essa cena porque o Geralt nunca faria isso. Bateu o pé e não fez, né. Diferente de um outro ator, tipo o Percy Jackson ali, o cara tá começando agora, tem 12, 14 anos, sei lá. Como é que ele vai dizer assim, eu li o livro do Percy Jackson e ele não faz tal coisa? Fica quieto, moleque, né? Eu sou o diretor aqui, eu vou fazer do jeito que eu quero. E o Henry Cavill bateu o pé e disse que não ia fazer, tanto que o Warhammer também, ele começou lá umas rixas, né? Porque queriam mudar alguma coisa, e ele disse que se não for fiel, eu não vou fazer. Então, mas o cara tem influência também. Exato, que ele tem influência para fazer isso. O cara faz propaganda de graça por Hammer, praticamente. Então, sim, mas eu digo, ele tem esse poder de bater o pé, e tem influência para dizer essas coisas, mas não vale o hate com esses outros atores, porque eles não têm essa influência. Exato. Porque mesmo que o rapazinho lá que tá fazendo a série do Percy Jackson, eu nunca vi ele em outro filme, em outro lugar. Talvez seja o primeiro trabalho dele. Ele leu todos os livros, ele é fã de Percy Jackson. Aí eles lá, tu vai... O Percy Jackson, ele usa uma espada lá, né? Não, tu vai lutar aqui com um porrete. Daí o cara, menininho lá, 12 anos, não, diretor, ele usa uma espada. Já no segundo, terceiro episódio já trocou o ator. Fica quieto, moleque. Nem passa no teste, né? Então, não tem o que fazer, não tem por que dar hate no ator. Tem a crítica contra o autor dessa adaptação, desse roteiro que não faz sentido. Como eu disse, faz sentido? Aceita ou não aceita, porque nem sempre o autor original teve a melhor ideia do mundo também, né? Pode ser que ele também errou. Seria muito mais legal ele usar um tridente no lugar da espada. Faz sentido? Faz. Agora vamos adaptar, vamos usar um tridente no lugar da espada.
não gostou, é outro caso, mas faz sentido. O toque especial que eu tenho do Senhor dos Anéis. Eu li os livros. Existe o Legolas? Não existe. Ele existe no filme. Estragou o filme? Não. Deu até um toque mais que especial no filme, né? Porque é a apelação do caramba que ele é elfo. Então, assim, foi uma coisa que criou não vou dizer um fã diferente do livro, mas não gerou aquele tipo de grupinho de ódio por conta daquilo ali. Então, o cara é muito fã da série O Fanático que eu tava comentando. Ele não aceita que enfiaram aquele Legolas lá. Não podia existir aquele Legolas. Pô, mas ficou legal o filme, pô. Não ficou ruim o filme com o Legolas ali. Não segue a lore do Senhor dos Anéis, do mundo do Tolkien. Não segue, mas não ficou ruim, cara. Eu sou fã da obra, então, assim, não vejo o que tem que parar criar esse tipo de hater. A pessoa porque muitas vezes é sem necessidade o, o ódio em si, né? Para você não gostou, como falou o Dave, não segue não assiste aquele filme, não abraça aquela parte do mundo que você acompanha. Eu acompanho Superman desde 1976 e agora o Superman não tem mais capa, como aconteceu lá em meados de 2000, 2005, por aí, quando saiu o Superman lá só com a roupa completa, sem capa. Então, criou aquele ódio pela DC Comics, né, pela produtora, e na verdade DC Comics é estúdio, né, não é produtora, produtora é outra, e criou aquele ódio pelo estúdio. Não tem necessidade, então, de você odiar. Não assiste aquele filme com o tal Superman sem capa lá. Você assistiu, não gostou, beleza, não guarda pro coração, não vai lá espalhar aquilo. Como eu comentei, expressar é uma necessidade. Você vai lá, se expressa, tudo, critica aquilo ali que aconteceu, só que não precisa ficar criando ódio. Tem gente desde 2005 ainda reclamando do Superman sem capa. Então, como o David deu um exemplo também do Batman, de vários atores ali, o coitado do primeiro Homem-Aranha ali que foi bombardeado de review e tal. Então, eu acho isso desnecessário, porque você não vai reverter o negócio não vai trazer a obra de volta do jeito que você quer. Ninguém vai refazer um filme. É claro, eu vou voltar atrás agora que eu tô falando. Teve muito ódio quando lançaram uma versão do Sonic feia pra caramba. Lá teve um review bomb e tal, porque quem era fã do Sonic foi lá, não, falou que era assim. Pô, aí até arrumaram, mas digamos. Ali eu acho que é um pouco diferente, porque ninguém deu um review bomb no Sonic porque o Sonic tava no mundo real, né? Porque os jogos não acontecem Não é só isso. porque ele tava feio. Ninguém botou o ponto dele estar no Então mundo acho que real. ali tem ali é um caso legal, né? Talvez não fazer um hate, não ter o hate de ameaçar os produtores e tal, mas essa crítica salvou o filme, né? Vamos falar a verdade que essa crítica salvou o filme. Tem gente até que diz que foi planejado isso, porque eles já tinham Mas vamos que, hipoteticamente, né, eles não tivessem feito uma prévia, lançado a prévia, tivessem feito, já produzido o filme inteiro, lançado o trailer, que aquela coisa feia. Eles não iam reverter aquilo ali só porque teve um review. O filme ia perder milhões, né? Perder um monte, não ia existir Sonic 2, né? É. Mas enfim, acho que ali a crítica, como a gente disse, a crítica vale, né? Tu vai lá, viu um boneco feio lá, horrível, deformado,
Aí teve a crítica, eles foram lá e arrumaram. Foi um caso legal de uma crítica que funcionou. Não, Bota o Sonic feio aí na tela para o pessoal acompanhar. não fazer uma ameaça pro cara que modelou aquele Sonic, ou pro produtor, pro diretor, sei lá quem que aprovou aquilo, né? Não é fazer uma ameaça pra ele, mas fazer essa crítica, mostra que não, que realmente tá feio, que tá ruim, e eles mudaram, né? Mas é um caso legal também, porque não é a lore de Sonic, não é o Sonic não veio pro mundo real, não sei o que, é uma história diferente, todo mundo aceitou. Então, acho que é nesse ponto de história, de coisa assim, deixa a pessoa criar, deixa ali, desde que tenha coerência, né? É que tem muito fã que eu não me considero fã de Sonic. Eu gosto porque joguei. Gosto do joguinho e tal. Vi até alguns jogos novos e tal. Mas eu não. Quem é fã dos jogos, eu acredito que muitos deles não quiseram nem assistir o filme. É a atitude certa, né? Criticou, não gostei, não vou assistir, ponto. Sabe, não, mas tem gente que vai fazer o quê? É fã, fanático, né? Tem lá, sei lá, não sei quantos mil anos de seguindo aquele tipo de desenho, anime e jogo e tal. E aí saiu um filme, como você mencionou ali do Sonic, no mundo real. Aí faço questão de. Já sei que tá errado, né? Faço questão de ver o filme para ir lá criar ódio. Que é onde é que tem esses review bombing no Rotten Tomatoes e outros sites de crítica. O que acontece? A pessoa sabe que aquilo ali não faz parte da obra que ele é fanático, no caso. Então, ele vai fazer o quê? Ele não vai simplesmente, não gostei. Ele vai fazer questão de se expressar da maneira errada. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer mais pessoas odiarem aquilo ali porque ele não gostou. Então, onde é que você começa a abraçar fanático, daí o fanático vai lá. Aquele ditado da laranja podre. Então, se você cria ódio você é uma laranja podre lá no meio das boas. Você começou a criar ódio, daí você intoxica aquela laranja podre do lado e tal, e vai se espalhando. O ódio é a mesma coisa, então você vai fazer esse review bomb porque você não gostou, aí você vai lá e fala pro teu amigo, não tô gostando, vamos lá, vamos fazer plaquinha no Roblox lá para odiar o Felca e não sei o que fizeram agora. Volta o chat do Roblox porque o Felca tirou ali. E tem até prova que ele tá ligando lá pro pessoal do Roblox pedindo para tirar o chat. Então, assim, você vai espalhando aquele ódio. E é um exemplo mais simplório que tem, é isso mesmo, esse recente do Roblox, porque você vai criar o ódio na pessoa, que nem fizeram agora do Felca, por conta de uma coisa que foi a produtora do jogo, que foi uma atitude que eles encontraram para poder inibir o que estava acontecendo no jogo. Até já comentou em episódios anteriores, no ano passado, acredito, e que é sobre esse tipo de comportamento. Então, isso foi o mais recente agora no Roblox. Foram criar ódio pelo Felca por conta do que o chat não tá mais lá. Porque simplesmente criaram ódio. Daí você entra lá no jogo, tem uma pessoa odiando, eu vou odiar também. Então, assim, principalmente nesse caso, que são pessoas. 80% são menores de idade. Então, assim, não tem um cérebro desenvolvido ainda para dizer eu tenho responsabilidade crítica para poder fazer. Então, o que a pessoa vai fazer? Meu amigo não gosta do coisa, eu também não vou gostar. Então, vai criando esse tipo de coisa. O adulto que não tem mentalidade forte o suficiente, ele também acaba fazendo isso. Então, às vezes, é uma coisa assim como eu tô batendo na mesma tecla, expressão. Às vezes você utiliza isso como expressão, só que daí você se expressa de forma errada. É igual quando você tá, sei lá, vou dar um exemplo num relacionamento e acontecer alguma coisa errada no relacionamento
você vai falar uma coisa de forma mais bruta e a tua companheira, o companheiro vai aceitar de forma errada e tal, ou da forma como é para ser, mas você foi errado ao se expressar. Então, é uma maneira comportamental de toxicidade. Você não precisa criar esse tipo de comportamento. O fã é legal, eu acho muito legal. Gente, como eu tenho um grande carinho pelo Senhor dos Anéis, eu gosto de ver, às vezes, um TikTok, um Instagram de uma pessoa lá que fez cosplay de algum personagem, seja do livro, seja do filme. Eu vejo os memes do Gollum do jogo lá, às vezes com o cabelinho de Rock Lee lá. Então, assim, é uma coisa assim, que não estraga o que eu gosto, porque eu não sou fanático, não é uma coisa que eu vou criar ódio com aquilo. Eu critiquei, como eu dei o exemplo do Gollum, do jogo do Gollum. Eu critiquei também, me expressei, mas não é uma coisa assim que acabou com o meu jeito fã, meu carinho pela O obra. teu, o teu passado com aquela obra não muda porque teve um lançamento novo ali que tu não gostou, né? Falar de Senhor dos Anéis, muito criticado ali os Anéis do Poder, né? Porque também Muito, mudou, muito, mudou bastante coisa, fizeram. Aí é aquelas críticas, né? Que não fazem sentido, né? Que é um elfo lá, milhares de anos, artesão de não sei o que, de pedras e joias, e nunca tinha pensado em misturar os metais lá, enfim, aí chega um que era para ser humano lá e diz, por que você não mistura? Então, tipo, uma coisa que não tem coerência, que cabe às críticas, enfim. Acho que o hater não precisa, porque mudou alguma coisa lá, nesse caso, ele não precisa fazer o hater. Quem assistir vai ver que aquilo não ficou bom. Não vai fazer sentido, não vai ficar bom, a obra vai acabar caindo por causa disso, né? O que teve também, falando de anime, a adaptação do Death Note. A adaptação do Death Note também foi bem criticada, por quê? Porque chegou lá e o protagonista era muito diferente do comportamento que ele tinha no anime, né? Dragon E Ball. não, Dragon Ball Evolution é uma evolução. Aquilo foi à frente do seu tempo. Então, Eles não mas estavam é uma coisa, preparados. ó, tá vendo como a gente tá fazendo agora? Do Dragon Ball Evolution. Não foi um filme bom, pelo amor de Deus, longe disso. Mas não precisa criar ódio. Não, mas peraí, como assim Dragon Ball Evolution não foi um filme bom? Não foi? Foi um filme ótimo, maravilhoso. Não, tô Nossa, zoando, tô zoando. meu Deus do céu, cara. Eu já ia cortar a sociedade do podcast aqui, cara. Não, tô zoando. Mas é uma crítica, então, tipo, não, nada paga o Dragon Ball que tu assistiu, os desenhos lá, né? Nada paga isso, porque fizeram uma versão que não tem nada a ver. Não precisa ter hate em cima do Dragon Ball Evolution, porque, como a gente falou, ele foi ruim por si só. Não é. Foi feito um filme de Dragon Ball fiel, praticamente fiel, mas, sei lá, eles matam o Vegeta, não, aí já é demais. Vamos pensar outra coisa aqui. Um detalhe lá que, em vez de ter 3 androides lá, tinha só 2 na adaptação. Não muda muita coisa, né? Então, porque eu gostava do 18, eu gostava da 18 e já não aparece. No 17, que o 17 depois não segue, né? O 16, sei lá. Um detalhe menor ali, né? Ou adaptaram o Dragon Ball antes do Z ali, né? Sei lá, tiram algum personagem lá aleatório. Não muda muito, né? Continua sendo quase fiel. Aí a obra vai continuar sendo boa, vai ter um detalhe que vai ser diferente, mas vai passar. No caso do Evolution, mudou um monte, mudou muita coisa, ficou totalmente diferente. Cara, se fosse um baita filme, talvez eles iam mudar o nome, iam fazer outra coisa, mas chamaram de Dragon Ball, fez aquele filme lá,
ninguém gostou, tipo, tá... Não é que ninguém gostou, digamos, você não conhece Mas acho a que assim, série, passou na sessão da tarde, você assistiu como filme nesse normal. caso, tu vai assistir talvez como um filme qualquer, assim, mas não vai ser um filme bom, É, porque ele foi ruinzinho ali, tem coisas que não faz sentido, o roteiro, enfim, por si só. Mesma coisa da série do Resident Evil. Não precisa ninguém dar hate na série de Resident Evil. A pessoa que assistiu sem conhecer Resident Evil já achou ruim, né? Não precisou dar hate na série, porque ela por si só foi ruim. o que eu acompanhei já foi ruim. Basta, não assisto mais. A mesma coisa do Death Note que você mencionou. é, Teve bastante gente que não acompanhou o anime, porque o anime já é de certa forma antigo e muito menos o mangá. Então a pessoa que acompanhou, para ela, aquilo ali tá legal. Né, tá num... Bom, e o Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho também teve uma adaptação lá. Só que, não sei se criaram tanto ódio. Não, a adaptação do Yu Yu acho que foi boa. Eu não assisti, mas pelo que eu escutei ali, foi fiel, foi legal a adaptação. O que A do One Piece também gostaram. teve Também não vou também acompanhar, mas então assim, gostaram da eu adaptação, tanto que vai ter a segunda temporada, né? Da adaptação live action lá do One Piece. eu vi que botaram no trailer lá. Então assim, é um tipo de comportamento que deveria ser seguido. Não tá legal, né, não tá fiel, não ficou bom, não abraça aquilo ali. Quem vai perder dinheiro vai ser o pessoal que fez isso ali. Como aconteceu com vários filmes aí que gastaram milhões para fazer o filme, aí não ficou bom, eles vão perder milhões. Então você vai perder a tua saúde mental porque você tá odiando aquilo lá. Deixa ele se incomodar lá. A gente não tá dizendo aqui que tem que gostar de tudo Exato, que foi feito, né? Não... Se expressa, não gostou, vai lá, entra, sei lá, pode ser no Reddit. Não, às vezes, né, não precisa se expressar também, não gostou, simplesmente não acompanha, não assiste mais. Sentiu a necessidade de se expressar, se expressa de maneira saudável, né? Não gostei aqui, deixa os outros saberem também, né? Porque às vezes, como a gente falou ali, não tinha os elfos lá no Hobbit, naquela parte, não aparecia o Legolas e tal. Mas ficou legal no filme, mas deixa as pessoas saberem que era diferente e a pessoa que vê, depois ela decide se ela quer ir atrás do livro, se ela também ignora, porque ela também pode ter gostado ali, e simplesmente ignorar o livro, né? Como tu vai ignorar o filme. Então fica nesse caso, se expressa para deixar as pessoas saberem, tem uma alternativa, né? No livro era diferente, no mangá era de outra forma. Às vezes, como a gente já falou, às vezes no mangá é de uma forma, no anime é de outra, porque quando estava escrevendo, tinha uma ideia, finalizou ali, fez de um jeito, depois que publicou, o pessoal podia ter feito diferente que era melhor. Se não vai mudar a essência do personagem, vai melhorar a história, vai no anime, vai lá e faz alguma coisinha diferente, muda. Assim, critique, mas não gere ódio. Então... Até para você mesmo, né? Para você mesmo não passar a odiar a obra que você gostou. Então, ignora, como a gente falou, Resident Evil é amado, teve aquela série horrível, não dá bola pra série, porque agora vai deixar de gostar de Resident Evil por causa da série. Exato. Ou vai deixar de gostar de Senhor dos Anéis por causa do Anéis de Poder. Não faz sentido, né? Esquece. É o que aconteceu comigo. Eu também, como eu já falei, sou fã né, tenho um carinho gigantesco pelo Senhor dos Anéis, não gostei da série, mas vou deixar o Mundo de Tolkien para trás porque uma produtora ela decidiu fazer uma coisa diferente. Como já teve também jogos nesse âmbito, não gostei daquele Return of Moria que fizeram, que é um jogo de anões lá, não sei se você chegou a acompanhar. Não gostei, mas é uma coisa assim que não acaba com o meu carinho pela série.
pelo mundo. Então, só que vale a crítica, como o Dave falou no começo do episódio, de você demonstrar que aquilo ali, às vezes não tem necessidade, esquece e deu. O que você não pode é acabar com a tua saúde mental por conta de uma coisa que você está fazendo só maldade para você mesmo, porque não vai afetar. Tem gente que cria lá um monte de hater e consegue lá tirar o cara do Twitter, como aconteceu com o Jar Jar Binks. Mas o cara tá seguindo a vida dele, então quem tá perdendo tempo é o pessoal lá que cria o fandom do hate pra acabar com o personagem. Então foi o. Ali, nesse caso, tu poderia ter um hate no personagem. Ah, não gostei do personagem, acho que ele não tem nada a ver, mas nunca no ator, né? Ali é onde tá, começar a perseguir ator, perseguir diretor, produtor, ou alguma coisa assim, ali já passou do limite, né? Não gostei desse personagem, achei que não tem nada a ver com a série, com o mundo. Como a gente falou, tu vai fazer uma série nova, um filme de Senhor dos Anéis, vai colocar um robô lá. Pô, não tem nada a ver o robô, não tem nada a ver, nunca existiu nas histórias, não faz sentido nenhum com aquele mundo. Tu tem um hate naquele personagem. Mas o ator que foi pago pra fazer aquilo ali, gente, não tem por onde tu ter ódio daquele ator, né? Não faz sentido nenhum. Como você comentou agora há pouco do One Piece, é um anime assim que eu nunca tive. Nunca foi chamativo pra mim. Nunca teve nada no anime que me chame pra assistir ele. Existe uma comunidade gigantesca de One Piece, existe uma quantidade gigantesca de episódios. Tem mais episódio que fã. Tem mais episódio que fã. Tá brincando? Tem bastante fã, tem bastante fã. E assim, mas a série me chamou, eu não cheguei a assistir, mas a série foi chamativa pra mim. Então, só que não é o caso, assim, se eu conhecesse a série e não conhecesse o anime, e deixar de gostar de um ou deixar de gostar de outro por conta. Claro, você vai criar o teu carinho por uma obra. Digamos que eu crio um carinho por One Piece pela série, mas eu não gosto de assistir o anime. Então não quer dizer que eu vou criar ódio, vou juntar uma galera pra detonar o anime, pra continuar só a série e Mas acho tal. que tem um pouco ali do cara que ele acha ruim, e aí ele não quer que os outros achem ruim. Deixa eu explicar assim. Ele achou ruim o Death Note lá, ele achou ruim a série a live action lá. Então o que ele tem medo? Ele tem medo que as pessoas assistam a série, a adaptação live action lá, não gostem e reclamem de Death Note, que vai estar afetando o Death Note do anime, que ele é muito fã. Então esse que é o medo, eu acho que às vezes é esse medo. Tinha que ser fiel porque eu gostei dessa obra aqui do anime, e se fizer igual o anime as pessoas vão gostar e todo mundo vai gostar do que eu gosto. E se você fizer esse aqui diferente, vai acontecer da pessoa assistir e não gostar, e vai dizer que Death Note é ruim, quando Death Note é bom. É a mesma coisa, como a gente falou ali de Dragon Ball Evolution. A pessoa só assistiu Dragon Ball Evolution. Depois tu vai falar pra ela, conhece Dragon Ball? É bom, né? Não, Dragon Ball é um lixo, porque assistiu Evolution. Aí ele tem medo disso, acho que um pouco é isso que passa na cabeça dessa pessoa que reclama tanto assim, um pouco também tem disso, eu acho. Faz sentido realmente, porque assim, você tá. É uma coisa que você tem carinho. E você quer que as outras pessoas te tem validem, o mesmo né? carinho que Elas querem uma validação. Eu gosto, e se tu também gosta, eu tô certo, porque todo mundo gosta de Dragon Ball Z. Todo mundo gosta. Então, se tu não gostar, tu tá errado. Mas se eu gosto e várias pessoas não gostam, quem tá errado sou eu. Então, eu assisti o anime, eu gosto de Dragon Ball, vocês assistiram o Evolution e ninguém gostou. Então, 10 pessoas que assistiram Evolution que não gostou, vai dizer que Dragon Ball é ruim. E eu tô errado daí, porque eu sou sozinho, acho que eu assisti o anime e o anime é bom. Então ali tem muito essa psicologia da pessoa querer que
os outros gostem da mesma obra que tu, né? Pra validar, né? Dizer, eu tenho bom gosto. Eu sei o que é bom. Então, assim, gente, uma dica que a gente tem para vocês é cuidar dessa saúde mental, para você não se prejudicar por conta de uma coisa que você tem carinho. Não faz sentido. Então, a gente precisa, não vou dizer eliminar, a gente precisa parar de criar o hate e parar de ser fanático com alguma coisa. Você pode ser fã, você pode ter carinho por aquilo, você pode criticar façam quando tiver... críticas construtivas. Eu acho que isso vale muito mais do que você odiar um personagem, odiar um autor, criar um Reddit para detonar um anime porque um rabisco saiu errado lá do que não era assim no mangá e no anime foi, e, enfim. Então, esse episódio que essas críticas são legais de fazer, críticas, né? A animação ficou ruim, porque a animação ficou ruim, porque tecnicamente não foi feito direito, alguma coisa nesse sentido, com respeito, né? Não vai também, o mundo não vai acabar porque o anime não foi animado, então vai lá e vê o mangá e continua lá. Tanto o One Punch Man também tem o original mesmo, era uns rabiscos horríveis lá, né? O mangá foi lançado pelo o próprio autor da história que desenhava, ele desenhava mal pra caramba. Aí uma pessoa foi lá e desenhou, refez, né, todo com um traço bem melhor, né, refez. Então tem, até se procurar nos mangás, tem esse One Piece, One Punch Man com um traço horrível lá do próprio autor da história, e é refeito depois com um traço bem melhor e tal, que o anime segue mais esse traço melhorado ali. Que é uma melhoria, então, eu quero o original, aquele lá, não, nem sempre o original é o melhor, né? O cara que fez depois seguiu a história, mas fez um traço diferente, bem melhor. O próprio Demon Slayer, né? No mangá, o traço é totalmente diferente. Fizeram uma adaptação sensacional ali, mudança que fizeram em traços e coisas, surpreendente. Então, lá no mangá, se a pessoa se apega muito ao original, acaba perdendo algumas coisas, né? Então tem que ter, quando estraga, quando fica ruim, faz a crítica, mas ter uma mente aberta ali, que pode ser que tiveram uma solução melhor agora, pensaram nisso depois. O próprio original às vezes é criticado e a comunidade dá uma ideia melhor de final ou alguma coisa assim, e depois acata num anime ou numa outra adaptação. Então acho que tem que ter a mente aberta. Quando realmente é ruim, faça uma crítica construtiva, mas não leva para o coração, como eu disse, né? Não leva esse ódio para o coração, deixa, e principalmente, né, não nenhuma ameaça, nenhum ódio assim às pessoas, né? Ao ator, ao diretor, né? Não gostou do personagem, odeia o personagem lá, que tudo bem, ele é fictício mesmo, não vai sentir. Monta um pôster em casa, pinta com canetinha Bic lá e pronto, não precisa ficar tentando acabar com a saúde física, mental e com a integridade daquele que interpretou o personagem. Então, assim, gente, esse episódio de hoje foi mesmo pra gente destrinchar isso, pra gente tentar conversar com vocês para deixar o hater de lado, pra gente ter uma comunidade mais amistosa, em tudo, isso em todos os âmbitos. Claro que a gente foca sempre em games, animes, séries, filmes, porém a gente gostaria que isso fosse eliminado de todos os âmbitos, porque... vamos ter fãs e críticos. Exato. E não mais fanáticos e haters. Você pode... Não precisa gostar de Dragon Ball Evolution. Não pode gostar de Dragon Ball Evolution. Mas você não precisa criar um ódio pelo filme. É ruim. Pronto.
Então critica. Realmente o cabelo do cara tá feio lá, mas eu não vou lá no Twitter descer o cacete, até porque ele nem usa aquele cabelo, só usou no filme. Então é saudável você criticar, se expressar, mas não é necessário você acumular ódio. Então esse episódio de hoje foi mais para a gente poder destrinchar um pouco disso para vocês, porque a gente quer uma comunidade de paz e amor. É uma comunidade mais saudável aí, né? Exato. Que a gente possa expressar as opiniões e até quem gostou de Dragon Ball Evolution possa estar aí e dar a sua opinião. Tem gente que gosta de Dragon Ball Evolution? Não sei. Gente. Deixa no comentário se você gosta de Dragon Ball Evolution. Pode deixar ali, eu acredito que não vai ter. A gente dá um coraçãozinho lá, se você gostou de Dragon Ball Evolution, a gente dá um coraçãozinho lá. O Dave vai fazer um episódio de Dragon Ball Evolution. Se tiver quantas pessoas? 100 comentários dizendo que gosta de Dragon Ball Evolution, a gente faz um episódio de Dragon Ball Evolution. Pelo amor de Deus. 100 comentários pedindo, a gente faz. Vai dar 99. Não sei se vai ter algum. Gente, é isso. Então, a gente tem o LivePix, que eu deixo sempre no começo do vídeo. Na verdade, quem deixa é o David, né? Mas tem a intro ali. A gente tem o Apoia-se aqui embaixo, dá uma forcinha pra gente. Aquele like no vídeo, claro. Faz maratona aí dos nossos vídeos, que tem bastante já. E chama a galera pra assistir também o Sofá Gamer Podcast. E não pode se inscrever no canal. E não dê hate no canal também, né? Não dê hate no canal. Isso não pode. Cara. Não crie. Eu tava falando, não crie hate, não dê hate no canal. Hashtag não crie hate no Sofá Gamer Podcast. Nem muito no grande. Michael, nem no David. Muito grande essa hashtag aí. Hã? Muito grande essa hashtag. Exatamente. A gente tem uma comunidade muito grande de fãs do Sofá Gamer e não temos hate. E nem queremos ter. A gente não gosta de hate. É isso aí, pessoal. Até a próxima.